Tem um ramo da psicologia que trata o ser humano de modo muito existencial. E ele vai mostrando as fases do desenvolvimento desse ser humano, as fases em que ele está mais aberto, que ele capta as coisas que estão fora. Mas fica muito claro, não só nesse ramo da psicologia, mas como em todos os outros, que depois dos 25 anos de idade, nós já temos mais ou menos uma base pronta, afetiva, espiritual. Nós já temos caminhos mentais, porque o cérebro é energia, é fio ligado, que acendem determinadas atitudes e outras atitudes, mais ou menos a partir dessa idade. E a gente vai percebendo que a mudança se torna cada vez mais difícil a gente abandonar um vício, cada vez mais difícil a gente não se magoar por velhos problemas, etc. e tal. E vai chegando um certo limite da nossa idade, depois dos 40, e isso não é para quem está na terceira idade, que os nossos caminhos, se a gente não ficar atento, eles se fecham. E a gente vai ascender, e a gente vai agir conforme a gente sempre agiu. Aí alguém fala assim: nossa, mas você está ficando chato. Não, eu estou apenas mostrando com mais liberdade aquilo que eu sempre fui, aquilo que eu sempre escolhi ser. Por que eu estou falando isso? Porque há sedimentado, há uma idade, há uma força muito grande entre estes inimigos de Jesus, que fizeram com que eles fossem ótimos em performar a religião, mas ruins em viver a religiosidade. O que é performar a religião, padre? Explica, você está falando palavra difícil. Eles eram ótimos em ir à missa todo domingo, em devolver o seu dízimo, mas eram ótimos também em julgar as pessoas e não colaborar com elas no crescimento dos outros. Mas quando não tinha ninguém vendo, não necessariamente. Eles iam para a viagem na praia de Israel, e aí eles não guardavam o Shabat, não guardavam nada. Ou seja, quando tinha alguém vendo, eles faziam. Isso é performar. E me parece que isso é tão atual, né? Entre nós. Eu não estou julgando quem está fora. Estou falando entre a gente. De pessoas que performam, até atitudes de santidade. Você olha para determinadas pessoas e fala assim: nossa, né? O suor deve ser milagroso, porque tanto que a pessoa se entorta para rezar, levanta a mão para o céu, faz cara de santo, mas isso não quer dizer nada, porque é o nosso coração que manda, é a nossa atitude que manda, e essa atitude real é aquela que nasce do coração, é aquela que transforma, é aquela que diz, como vai dizer a primeira leitura: eu não sou mais escravo da carne, mas sou livre para construir a vontade de Deus todos os dias da minha vida. E olha que quando a gente vive esse momento de câmeras, de Instagram, né, de performance, você vê até a performance religiosa acontecendo. A gente vê performances mais conservadoras, gente que quer colocar sobre a cabeça o véu, quer a oração em latim, gente que quer acabar com a missa, com uma liturgia paralela. A gente tem todos os lados. Mas falta o quê? A verdadeira religiosidade, que é a conversão. Então, muitas vezes, a gente fica apoiado nas rezas e se esquece da reza, que é a mudança, que é a transformação, que é o reconhecimento que eu já não sou mais escravo dos meus hábitos, mas Deus, como sendo infinito, sempre tem algo novo para mim, sempre pode mudar. Senão a gente chega em determinada idade, como alguns que eu conheci bem de perto, e diz assim: não, depois dos 80 anos já nem precisa mais ir na missa, já fui até para outra vida. Quantas vezes a gente não escuta isso? E aí eu falo:
fica sem comer, velha. Fica sem comer, velho. A gente não precisa comer todo dia, né? É isso. Muitas vezes nós estamos acostumados, como os fariseus, a performar. Ou seja, a nossa religiosidade é uma performance religiosa e não um verdadeiro encontro com Cristo. Porque o que provoca o encontro com Cristo? A primeira leitura vai dizer: um verdadeiro encontro com Cristo vai fazer com que nós nos sintamos de fato como filhos de uma nova história, como pertencentes dentro de uma nova história, em que a gente não bloqueia a ação do Espírito Santo, nem na cura, nem na libertação, nem na transformação, mas faz a nossa parte de agentes, para que o outro possa encontrar a Cristo e não a mim, possa encontrar a verdade, não o que eu falo, possa construir a cada dia o seu caminho. Veja como é móvel, né? Ao mesmo tempo que é concreto, ele se move. Quando Deus fala, eu sou o caminho, o que ele está dizendo? O que é um caminho, senão aquilo que eu trilho? Um caminho se faz o quê? Caminhando ou parado? Caminhando. E portanto Deus está dizendo para nós, mesmo na enfermidade eu quero mostrar o bem maior, mesmo na dor eu quero, então não se deixem preencher por aquilo que lhes causa morte, porque eu vim lhes trazer vida e vida plena. Essa é a realidade que o Espírito faz para que a gente seja atestado como filho de Deus, como filho do Altíssimo, nessa maneira que Ele nos escolheu a ser. Por isso existe e vai sempre existir na nossa vida e convivendo no nosso coração, quando a gente quer mergulhar numa espiritualidade profunda, vozes que dizem, isso já é suficiente, isso já está bom, você já é uma pessoa boa. Amados, quando você escutar a tua consciência dizendo, você é bom, é o capeta falando. Porque Deus fala sempre, você pode ser melhor. Porque quando eu acho que eu sou bom, eu posso julgar as pessoas a partir do meu bom. Fariseu. Quando eu acho que eu sou bom, eu me orgulho. E o orgulho é o primeiro pecado. É aquele que escancara a porta para a maldição. O único que não é salvo é o orgulhoso. O resto todos podem ser, porque lá no inferno eu encontro todo tipo de gente, virgem, papa, gente que rezava 10 terços por dia, mas eu não encontro um humilde. Não encontro. Como no céu eu não encontro, posso encontrar prostitutas em drogadição, qualquer tipo de gente, mas eu não vou encontrar um orgulhoso no céu. Nenhum. Então o Evangelho é muito atual, porque ele está falando para nós, que já passamos dos 40, prestem atenção, se a vossa religião não se endureceu tanto, que deixou de ser religião e passou a ser preceito, e você se incomoda com quem não vive o preceito, mas não vive a conversão, não vive a transformação de vida. Talvez a gente fique pensando sempre assim, olha, como é gostoso ser católico, eu recebi isso dos meus pais, isso veio por herança, maravilha, mas o que a gente faz com uma herança que a gente recebe? Enterra? Usa, no mínimo usa, senão multiplica. O que você faz com uma herança que você recebe? Enterra? Não. O que Jesus falou? Naquele que recebeu um, enterrou de medo, inútil, daqui. O que ficou com mais medo, aliás, o que investiu pouco, só lá no juro, inútil, me devolve. O que arriscou, ou seja, o que se transformou,
o que reconheceu que deve ser melhor para apresentar este sacrifício de melhor a cada dia. É como daqui a pouco a gente está na quaresma, né? Porque fecha o olho, o ano está acabando, nós estamos encerrando o mês de outubro, daqui um pouco é Natal, e a gente já perdeu tudo de novo, está começando, daqui a pouco é quaresma. E aí eu sempre brinco aqui, quando celebro as quartas, ou em qualquer outro dia da quaresma, assim, você já olhou para você e perguntou se você é a mesma pessoa que você entregou na Páscoa o ano passado? Mas que Deus mais fraco, é um Deus que não consegue fazer com que você mude. Ou será que sou eu que enfraqueço Deus na minha vida? Porque justamente como eu disse no início, o processo de conversão que todos nós vivemos é um processo que eu tenho que tirar as coisas ruins e colocar coisas boas, porque senão outras coisas ruins tomam o lugar daquilo que seria o bom. Isso é conversão. E o que Jesus está nos falando assim, olha, não importa o sábado, o domingo, não importa o preceito, o importante é a salvação. Agora, se nós estamos evangelizando apenas em cima dos preceitos, e isso eu não estou diminuindo os que existem, a missa, dia santo de guarda, por exemplo, quinta-feira nós temos um dia santo de guarda. O que a igreja pede? Não é só participar de uma missa, é visitar um cemitério. E aí muitos cristãos falam, eu não vou levar minhas crianças porque elas têm medo. Medo do que elas vão viver também um dia. Medo de aprender a limitação da vida, porque ao olhar a foto de um ente querido ou mesmo de um estranho, eu lembro que sendo novo ou sendo velho, todos nós morremos, e a morte biológica nada tem que ver com a vida que Cristo já nos comprou, que é a eternidade, e tem tudo a ver olhar o cemitério e dizer, para cá pode vir o nosso corpo, mas a nossa pessoa, a nossa alma não, porque o nosso lugar é o céu. É essa atitude que Jesus espera de cada um de nós. Um renovar diário e a gente que passou dos 40, uma força maior. Porque para mudar coisa velha, é preciso de mais força. Porque a gente já tem caminhos mentais, escolhas estabelecidas, que acha isso certo, mas muitas vezes a gente limita o poder de Deus que quer nos tornar melhores. Você pode dizer toda manhã, bom dia Espírito Santo, o que vamos fazer hoje? O que vais fazer para me tornar melhor? Porque o Espírito Santo é inimigo do bom. Quando o bom é conformismo, quando o bom resume a religião aos preceitos, porque o Espírito é vida, é comunhão, é desafio diário, e é esse desafio que nós somos chamados a viver, até, como diz São Paulo, a gente chegar ao céu e receber o louro, o prêmio que não ganhamos, mas recebemos, e aqui somos chamados a manter com muita criatividade e com muito espírito de conversão. É isso aí. Parece difícil, mas a gente não faz nada sozinho. É Deus que faz isso quando a gente permite essa realidade. Ele nos toca, nos cura e nos transforma. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Este programa tem o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor evangelizando conosco. Ligue para 011 4200 8080.